longa estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O
tempo passa e não tem volta. Vamos plantar a terra farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso tratamento físico-espiritual. Eu sou Sônia Mendes, trabalhadora do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, e nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a obsessão e desobsessão também. Para isso, nós vamos antes fazer aqui uma prece
nossa oração para iniciar os nossos trabalhos. Mas antes vamos ler aqui uma passagem do Evangelho. Nossa aulinha hoje é o Evangelho e a obsessão. Jesus cura a obsessão em nome de Deus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo um demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas capítulo 11, versículos de 14 a 20. Olha que interessante essa passagem, Jesus expulsando um demônio, que é o que a gente chama assim, um espírito ainda não evoluído, né? E o homem era mudo, e saindo o demônio, o mudo falou. Olha que interessante a influência de um espírito mau sobre a carne, né? Então, Jesus expulsou e tudo voltou ao normal. Então, vamos pedir a Jesus, esse espírito superior, governador do nosso planeta, que esteja sempre conosco, nos amparando, nos protegendo de todo mal, que Ele possa permitir que a espiritualidade superior venha em nosso auxílio para termos um bom estudo, um bom aprendizado e possamos seguir a nossa jornada aqui na Terra. Abençoe os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos e também os nossos inimigos, aqueles que nos querem mal, para que possamos seguir em harmonia aqui na Terra. Mestre Jesus, esteja conosco agora e sempre. Então, olha aí, Jesus está nos chamando, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque suave o meu jugo e leve é o meu fardo. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Então, Jesus está nos chamando, né, quando estivermos assim, desesperados, chateados, sobrecarregados com os problemas do mundo, vamos aprender com Jesus, o jugo dele é leve. Vamos ser felizes, né? Ele é manso e humilde de coração. E é nele que vamos buscar o reforço, o descanso para as nossas almas, para poder suportar as adversidades da vida. Mas, na época de Kardec, começaram a aparecer alguns fenômenos, sempre estiveram na Bíblia mesmo, tem vários fenômenos, como nós vimos aí de expulsão dos demônios por Jesus, vários fenômenos que se apresentavam e que Kardec percebeu que não eram fenômenos puramente físicos, que existia alguma coisa, uma inteligência por trás daqueles fenômenos. Então ele perguntou: quem são vocês que estão agindo ali? Somos espíritos. O que são espíritos? Que definição se pode dar de espíritos? E eles responderam: espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Essa questão é a questão 76 do Livro dos Espíritos, que Kardec escreveu para codificação de perguntas e respostas sobre o mundo espiritual. Então, nós, por exemplo, somos seres inteligentes. Nós não somos espíritos.
somos espíritos encarnados, só que para facilidade de linguagem, de entendimento, não precisa ficar falando toda vez espíritos encarnados, desencarnados, espíritos. Hoje nós somos conhecidos como alma, né? Desde o livro dos Espíritos está lá. O que é alma? É um espírito encarnado. E espírito, vamos chamar aqueles que estão no plano espiritual, fora do mundo material. E Kardec continua com outra pergunta. Aliás, o livro dos Espíritos são 1019 perguntas. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Só olhar para o lado a gente vê que as pessoas não são iguais, os filhos nossos, um diferente do outro, em gênio, em atitudes. Então, as pessoas não são iguais, os espíritos não são iguais. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, veja nessa figura aqui, ó, do lado. Temos uma escada e alguém subindo essa escada, né? Então, nós consideraríamos os espíritos inferiores, aqueles que ainda estão arraigados ao mal, aqui na base da escada, vão subindo, subindo e chega ao patamar superior, que seria a perfeição. Só que essa perfeição é relativa, né, de todos os espíritos, porque a perfeição absoluta é só de Deus, né? Mas consideramos que os espíritos podem chegar a um grau superior, que seria a perfeição absoluta. E aí, olha, vem a classificação dos espíritos em anjos e demônios. O que seriam anjos, então? Aqueles espíritos que estão no patamar superior e os demônios que estão no patamar inferior da escala evolutiva. Então, anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição. E os demônios são espíritos suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Então, todos nós um dia seremos anjos. Esse está lá no livro Céu e Inferno, também, de Kardec. Existe relação dos espíritos no mundo material e no mundo espiritual? Kardec fez essa pergunta. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Então, eles estão lá naquele lugarzinho, ou que seja o céu, ou que seja o inferno, o purgatório, estão só ali, os espíritos ficam eternamente naquele espaço? E eles respondem, os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Então, os espíritos não estão confinados, eles estão em toda parte, estão nos observando, vendo o que nós fazemos, vendo as nossas atitudes, lendo nossos pensamentos. Então, eles nos observam e atuam sobre nós, mesmo que a gente não perceba. Isso que é importante, eles estão atuando sobre nós. Também é uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 87. São eles mesmos que disseram que Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Para ser coerente com a resposta anterior, é claro, né? Se eles nos observam e sobre nós atuam, eles nos influenciam. É uma outra pergunta, 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais, eles respondem. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, nós recebemos influências constantes de todos os espíritos, influências para o bem, influências para o mal. E nós vamos escolher, nós temos o livre-arbítrio. Então, eles só vão nos dirigir para o mal se nós aceitarmos. Vamos dirigir para o bem se nós aceitarmos o bem. Então, eles nos dirigem, mas nós temos o controle. Em virtude disso, agora a gente já pode definir o que é a obsessão. Se nós sabemos que os espíritos nos influenciam, que nós vivemos num mundo onde que o mal predomina.
Terra é um planeta de provas e expiações. O que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que o indivíduo mau exerce sobre o indivíduo. O espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então, não especificou aqui que tipo de indivíduo. É uma ação persistente, porque influência nós recebemos a todo instante. Para o bem, para o mal. Mas quando é para o mal, e é uma ação persistente, não foi só uma vez que foi dito, faz isso, faz aquilo. Então, é uma ação persistente, com o objetivo de levar ao mal. Essa é a obsessão. E ali o tipo de indivíduo não especificou. O que é comum, que a gente entende, é que seja de um espírito para um ser encarnado. Essa é a que nós achamos, nós somos sempre vítimas. Mas pode ser também de um espírito para outro espírito. Existem os verdadeiros falanges, os bandos, né, no mundo espiritual, que a literatura nos conta, de um espírito influenciando o outro para fazer o mal. Pode ser também de um encarnado para um encarnado. Existe também as quadrilhas, né, para levar o mal, existe aqueles que se organizam, as organizações, né, as facções, sempre para levar o mal. Então, de um encarnado para um encarnado. Pode ser também de um encarnado para um desencarnado. Nós também podemos estar influenciando mal um espírito com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E pode também ser uma auto-obsessão. A própria pessoa entra num estado emocional tão negativo que acha tudo errado e derrama sobre ela, né, substâncias produzidas pelo nosso próprio organismo para nos prejudicar até a nossa saúde. Então, a obsessão é isso, uma influência constante, né? Uma ação persistente para objetivar o mal. E ela apresenta caracteres muito diversos. Então, além desse tipo diferente de um para outro, ela tem caracteres diversos, ela tem graus de relevância, apresenta caracteres diversos, desde a simples influência moral. Então, às vezes, só uma ideia, só um pensamento que começa aquele monoideísmo até a perturbação completa. Então, vai se agravando, né? Começa com a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo, que já aparecem as doenças, né? E as faculdades mentais. Então, obsessão é alguma coisa muito ruim, né? Nada boa. Mas onde que ela começa? Precisa ver aqui nessa figura, vocês observem, que tem o coração ancorado no outro coração. Ou seja, não é só de uma parte. Existe a sintonia, existe a ancoragem de um com o outro. Então, se o espírito é mau e quer nos levar a fazer o mal, nós aceitamos esse mal, porque nós comungamos com a mesma ideia, com o mesmo sentimento, com a mesma emoção. Então, existe essa sintonia, existe essa ligação de um com o outro, né? Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Os maus espíritos, eles não vão em qualquer um. Eles têm que ter o campo. Eles procuram aqueles que possam reproduzir aquela ideia, aquele pensamento, aquela maldade que eles querem fazer. Os espíritos maus farejam as chagas da alma. Nós temos defeitos, nós temos erros passados que nós trazemos de outras encarnações, ou mesmo dessa, que a gente não conserta, que a gente continua naquela maldade, né? São erros. Às vezes nem é tão mal, nem é tão perceptível, mas
a gente vai cultivando, né? E os espíritos, como estão nos observando, eles farejam isso, né? As nossas doenças da alma, as chagas da alma, os nossos defeitos, como as moscas farejam as chagas do corpo. Então, aí está fazendo uma analogia, quer dizer, quando a gente tem uma feridinha, aquilo ali vai criando uma secreção, vai formando uma casquinha, até vem as moscas, e a gente tem que espantar. Então, está fazendo essa analogia. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, assim como as moscas farejam as chagas do corpo. Porque nós entendemos só a linguagem material. Então, a comparação é essa. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar suas impurezas a alma, de suas impurezas da alma, para evitar os maus espíritos. Então, vamos tirar de dentro de nós aquilo que é o problema, né? Os nossos defeitos, o nosso calcanhar de Aquiles que os espíritos estão nos observando para agir. Nós vivemos num planeta de provas e expiações e aqui tem muitos espíritos ainda de péssimas vibrações, né, que procuram o mal. Então, vivendo num mundo onde eles pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. As qualidades boas do coração, né, às vezes a gente quer o bem, mas, como diz o ditado, a carne é fraca, ou seja, não é a carne que é fraca, é o espírito que é, né? E fraqueja e cai em tentação. Por isso que a gente reza o Pai Nosso e fala, livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, né? Mas livrai-nos do mal. E aí a gente pede a Deus para não cair em tentação. Por quê? Às vezes a gente está assim com uma vontade, mas não é muito firme, né, de fazer o bem e cai em tentação. Mas nós precisamos de forças para resistir a esse mal, né? Então, nem sempre as boas qualidades do nosso coração nos põem a salvo das tentativas más, né? Como eles são persistentes, podemos não resistir. Então, para afastar os espíritos maus, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem ilumine de si o que os atrai. Então, observo que a sintonia das mentes, e para terminar essa sintonia, não adianta falar, vai embora, sai de mim, show, demônio, né? Show, espírito mau. Não adianta, nós temos que retirar o que está causando aquele problema. Então, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, é um dos princípios da doutrina espírita. Nós temos que tirar de dentro de nós, fazer a nossa reforma íntima. E nós temos aquele princípio, né, que diz que conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Kardec fala isso, né? E pelo empenho em domar as más inclinações. Então, é isso que nós temos que fazer, tirar de dentro de nós aquilo que nos torna mal. Porque a obsessão começa em nós. Nós é que somos o foco de todo o problema. Nós somos multifacetados, temos muitas emoções e muitas imperfeições. Então, a obsessão começa nas nossas imperfeições. Quais são? Maledicência, ódio. Quem de nós não fica com raiva, não sente ódio por alguma situação, alguma coisa que aconteceu, alguma pessoa, maus pensamentos, egoísmo, orgulho, são as grandes chagas da humanidade. Inveja, gênio forte, que gênio forte seria aquele que perde as estribeiras. Tem gente que passa raiva por tudo, né? Emoções em desequilíbrio, uma hora está muito triste, uma hora está muito alegre, preguiça, vícios, estados emocionais negativos. Então, esses vícios, antigamente a gente dizia que vício era fumar, beber,
Mas hoje a gente sabe que vício, né, além das drogas ilícitas também, é o vício da comida, o vício da internet, esse muito perigoso, é um vício que está tomando conta e causando vários males para a humanidade. E a Adeilson Salles até tem alguns livros alertando os jovens e os pais para que não deixe a criança sozinha muito tempo, tem que ter regras, né? Tem que ter limites para que os vícios não tomem conta da humanidade, daquele ser, porque muitas coisas desagradáveis têm acontecido por causa de vícios, principalmente da internet. E as consequências não são nada boas, né? Loucura, suicídio, vícios. E aqui, olha, como nós dissemos que a obsessão é graduada, né? Ela vai em vários níveis, começa simples e vai piorando, né? Até chegar à loucura. Nós temos os suicídios também, às vezes no meio do caminho, a influenciação é tão grande que a pessoa se desespera e suicide. Existem os suicídios indiretos. Nós temos aí caso, estou lembrando agora, de uma atriz de Hollywood, está no livro Contos dessa e da Outra Vida, do Humberto Campos, do Irmão X, e ele conta que essa atriz de Hollywood fala que tinha uma vida totalmente desregrada, de sexo, drogas, álcool, e ela tomou uma dose de barbitúrico para dormir, um remédio para dormir, pensando que ia só dormir. Mas foi uma dose exagerada, né? Então foi um suicídio involuntário, foi um suicídio indireto, pelo tipo de vida que ela tinha, ela foi influenciada a tomar só um remedinho achando que ia dormir. E assim acontece com muitas outras pessoas que são levadas ao vício, morrem por overdose até sem saber. Doenças físicas, o organismo passa a sofrer a graduação, né? Os níveis da obsessão vão desde simples até a obstrução completa do organismo e das faculdades mentais. E aí que eu estou lembrando agora do caso da Margarida, no livro Libertação, do André Luiz, ela vivia doente pelos obsessores que atuavam nela devido a ódios de outras encarnações, né? Então, ela vivia atormentada, vivia com problemas físicos, mas graças a Deus o livro chama Libertação, libertou, né? Os desequilíbrios familiares, que as pessoas brigam dentro de casa por coisas simples. Então, acontecem os desequilíbrios, brigas em famílias, desencarnes prematuros. Como que desencarna prematuramente? Bebeu, vai dirigir, se estiver influenciado por um irmãozinho, pode morrer. E causar a morte de outros também. Pode, às vezes, acabar com o fluido vital dela mesma, por intemperanças, temperamento difícil, brigas, raivas. Então, a obsessão pode levar a desencarne prematuro. Então, olha lá, surgem assim distúrbios variados, difíceis de serem diagnosticados com precisão e difíceis até de serem constatados. Então, são vários distúrbios que têm como consequência a causa da obsessão. Dessa forma, a obsessão pode ter como consequência, entre outros, a loucura, a epilepsia, a esquizofrenia e levar ao suicídio ou aos vícios em geral. Schubert Caldas Schubert diz isso, mas a literatura espírita é variada, vasta em nos contar casos de obsessão que levam a esses problemas. O que fazer para obter a cura? O que nós temos que fazer? Fazer um tratamento, mas tem algumas atitudes que auxiliam no tratamento. Que atitudes são essas? Prece, leitura edificante, não faltar ao tratamento, passe, água fluidificada. Jesus nos diz, né? Vigiai e orai. Nós temos que estar sempre em prece, fazendo leitura. Agora nós também numa pandemia, pode aproveitar o tempo, pelo menos uma página por dia, interessante.
E a própria ciência mesmo fala que as pessoas que fazem oração ou que tem alguém que faz oração por elas, recuperam mais rápido. Então, não faltar o tratamento também, porque se os espíritos são persistentes em atuar para o mal, nós temos que ter persistência no tratamento e não faltar para que eles possam sair e a gente se libertar dessa escravidão. O passe, hoje nós vamos ter o passe, nós estamos tendo o passe virtual, por causa da situação dessa pandemia, mas ele tem o mesmo valor. E a água fluidificada, olha, aqui está. A água, ao final do passe, está uma aguinha que vai retirar de dentro de si aqueles miasmas, né, aquelas energias negativas e colocar energias novas. Então, olha lá, se nós queremos ficar livre da obsessão, para nos garantirmos da obsessão, às vezes pode ser até preventivo, né? É preciso fortificarmos a alma. Não só para libertar, mas para não deixar que a obsessão aconteça. E aí nós temos, no nosso tratamento aqui no centro, ter frequência. São 3 reuniões públicas, mesmo virtual, 3 reuniões de desobsessão, essa daqui é uma aulinha, e depois fazer a triagem de retorno. Essa triagem pode ser também por telefone, virtual, videoconferência, tem que ver como que vai ser essa triagem, para ver se precisa continuar o tratamento ou não. O horário tem que ser importante, a pessoa tem que ter disciplina, pontualidade. E o passe, né, que é essa limpeza energética, seguida de transmissão de energias novas, tem que ter fé que mesmo à distância, nós estamos nesse momento materialmente separados, mas os mentores estão ao nosso lado, nos ajudando. E as aulas, precisamos nos educar e educar os obsessores para junto entendermos nossas fraquezas e o que em nós precisa de reforma. Então, isso é antigo, né? Lá na antiguidade, os pré-socráticos já diziam, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates propagou isso, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho cita também, né, Sócrates, para que nós possamos saber o que é nosso e o que é a influência que nós estamos recebendo, né, para mudar o que em nós precisa ser reformado. E Jesus nos disse, precisamos entender a linguagem de Jesus, pedi e obtereis, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Tem Mateus e Lucas. Então, muitas vezes a gente não entende a linguagem de Deus, nós queremos uma coisa que ainda não está ao nosso alcance, porque depende dos nossos débitos, das nossas provações, depende do nosso merecimento, mas um dia vamos ter, né? Então, porque é o próprio Jesus que nos diz isso, pedir e dar-se-vos-á. Então, vamos pedir a Deus que nos dê força, que nos proteja de todo o mal. É isso que a gente faz na oração do Pai Nosso. Então, vamos agora para o nosso passe e a água fluidificada. Muito boa noite e muito obrigada. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire.
Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.